A verdadeira felicidade é aproveitar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. Não nos divertir com esperanças ou medos, mas ficar satisfeitos com o que temos, o que é suficiente, pois aquele que o tem não quer nada. As maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Um homem sábio está contente com a sua sorte, seja ela qual for, sem desejar o que não tem. O ícone do jazz americano Miles Davis disse certa vez: "O tempo não é a coisa principal, é a única coisa." Sêneca disse certa vez que não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Todos nós nos envolvemos em várias formas de escapismo, esperando adiar nossas responsabilidades ou evitá-las completamente. Por mais viciante que seja, o desejo é inimigo da boa gestão do tempo. Maus hábitos de sono, escolhas de estilo de vida pouco saudáveis e pura insatisfação são subprodutos de uma vida mal administrada. Epicteto também falou sobre isso. Ele disse: "Se você é descuidado e preguiçoso agora e continua adiando as coisas e sempre adiando o dia seguinte ao qual você vai cuidar de si mesmo, você não notará que não está fazendo nenhum progresso, mas você viverá e morrerá como alguém bastante comum." Sim, a gestão do tempo é extremamente difícil. É um processo interminável de eliminação, refinando constantemente o que funciona para nós e o que não funciona. Felizmente, filósofos estoicos como Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto tiveram uma visão valiosa sobre como podemos administrar nosso tempo de forma mais eficaz. E hoje eu vou compartilhar com você 5 dicas sobre como gerenciar seu tempo, modelando a mentalidade e hábitos estoicos. Número 1. Substitua a procrastinação pela gratificação atrasada. Sêneca disse: "Adiar as coisas é o maior desperdício da vida. Arrebata cada dia que vem e nos nega o presente, prometendo o futuro." Quantas vezes murmuramos para nós mesmos: "Vou fazer isso mais tarde." Ou "Eu não tenho vontade de fazer isso." Você sente-se bem no momento, é claro, mas a indulgência do desejo impulsivo nunca foi consistente com os ensinamentos do estoicismo. É óbvio para nós que os estoicos eram homens de ação. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo talentoso, ainda encontrou tempo para escrever em seu diário durante as campanhas militares e turbulências políticas. Epicteto também, apesar de ter nascido na escravidão e sofrer de uma lesão debilitante na perna, conseguiu abrir inúmeras escolas de filosofia e construir uma reputação lendária para si mesmo. Quando procrastinamos, não estamos completando as tarefas que nos foram atribuídas, nem estamos gastando nosso tempo de forma frutífera. Sem contar que também não estamos presentes. Estamos vivendo em algum lugar em nossas cabeças onde fisicamente não estamos. Em vez de nos permitirmos adiar as coisas importantes, sempre podemos dividir nosso trabalho em pequenas explosões de ação energética. Por exemplo, cada 30 minutos de trabalho diligente poderia ser recompensado com 5 minutos de tempo para relaxar. Isso nos permite nos engajar momentaneamente nas atividades de que gostamos e também utilizá-las como reforçadores positivos para o comportamento produtivo. Temos que resistir a esses impulsos de assistir TV por horas, jogar videogame a noite toda e perder tempo em geral. Se pudermos aprender a adiar a gratificação que vem com a impulsividade e concluir nossas tarefas em tempo hábil, estaremos fazendo um uso muito melhor do nosso tempo. Os estoicos sabiam melhor do que ninguém: não há tempo a perder. Número 2. Tome seu tempo em coisas que importam. Epicteto disse: "Nada de grande é criado de repente, assim como um cacho de uvas ou um figo. Se me disser que deseja um figo, respondo-lhe que deve haver tempo, que primeiro floresça, depois dê frutos, depois amadureça." Às vezes somos forçados a apressar as coisas. Talvez
nosso chefe esteja nos pressionando para cumprir certos prazos, ou talvez seja nossa própria pressão interna. Prazos internos próprios. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo é uma emergência. Mas se realmente quisermos melhorar nossas habilidades de gerenciamento de tempo, é mais importante que desaceleremos e fiquemos quietos. Devemos ter em mente que desacelerar é consistente com nossa doutrina orientadora de viver de acordo com a natureza. A natureza exige que certos processos levem longos períodos de tempo, como o crescimento de um carvalho ou, como Epicteto apontou, o desabrochar de um figo. Quando sentimos que precisamos nos apressar, já é tarde demais. Não conseguimos gerenciar adequadamente nosso tempo em torno dessa tarefa. A pressa às vezes é inevitável, é claro, mas seríamos ignorantes para não aceitar o conselho de Epicteto e retardá-lo das coisas importantes. Trabalho de qualidade leva tempo, sempre foi assim. Mas podemos gerir o nosso tempo de forma mais eficaz, concentrando-nos nas coisas que importam e movendo-nos mais rapidamente através das coisas que não importam. Simples assim. Número 3. Pausar é importante. Sêneca diz: devemos fazer caminhada fora de portas, para que a mente possa ser fortalecida e revigorada por um céu limpo e muito ar fresco. Às vezes, ele vai adquirir energia fresca de uma viagem de carruagem e uma mudança de cenário, ou de socializar e beber livremente. Ocasionalmente, devemos até chegar ao ponto de intoxicação, afundando na bebida, mas não sendo totalmente inundados por ela, porque lava os cuidados e agita a mente até as suas profundezas, e cura a tristeza, assim como cura certas doenças. A gestão do tempo muitas vezes se torna difícil, porque caímos em uma rotina. Estamos sempre em movimento, sempre lutando por algo. E embora essa agitação muitas vezes pareça produtividade, não é sustentável ou uma ótima maneira de gastar nosso tempo. Então, como sair do trem e recarregar? Aprendendo a gerenciar nossas rupturas estratégicas. A mente precisa de descanso das demandas do dia. E se negligenciarmos as pausas tão necessárias, estaremos fadados ao esgotamento. Sem mencionar que o trabalho constante nos força a uma espécie de névoa em que só estamos pensando no que temos que fazer a seguir. E isso não é viver. Já falamos sobre o poder do diário e da leitura habitual antes, pois ambos são ótimas maneiras de pausar e recarregar. Mas não precisa ser só esses dois. Fazer uma caminhada também é uma maneira eficaz de acabar com o trabalho. Muitas pessoas acham que levantar-se de sua mesa uma vez por dia e fazer uma breve caminhada pode fazer maravilhas para seu estresse e ansiedade relacionados ao trabalho. Ouvir música e malhar também são ótimas opções. As palavras de Sêneca nos exortam a fazer uma pausa não apenas para uma gestão eficaz do tempo, mas para o nosso próprio bem-estar. Devemos resistir ao impulso de estar em constante movimento e lembrar de reenergizar. Ler, escrever, andar, não importa. Tudo o que importa é que paremos com a loucura que é o trabalho e olhemos ao redor de vez em quando. Número 4. Controle os 3 domínios do tempo. Sêneca disse: a vida é muito curta e ansiosa para quem esquece o passado, negligencia o presente e teme o futuro. Sêneca acreditava que o tempo era dividido em 3 partes: o passado, que é inalterável, o presente, que é transitório, e o futuro, que é incerto. As estratégias contemporâneas de gestão do tempo quase sempre instruem os alunos a formular seus horários de acordo com o futuro. Aquela apresentação que você tem chegando, certifique-se de colocá-la em seu calendário com 3 meses de antecedência. Faça cartões de anotações e pratique-os 3 noites por semana antes do grande dia. As palavras de Sêneca nos ajudam a entender que o futuro não é tudo o que importa. Não, o estoico moderno deve dominar todos os 3 domínios do tempo.
Em relação ao nosso passado, temos que aprender com ele. Todas as outras vezes em que tentamos escrever um cronograma para nós mesmos, ou usamos um aplicativo organizacional, ou compramos um planejador diário, devemos nos lembrar de todos eles e como eles não funcionaram para nós. Dessa forma, não perderemos tempo tentando essas coisas repetidamente. No presente, devemos lembrar que ele é transitório. O tempo avança constantemente, envelhecendo-nos e aproximando-nos da morte. Uma gestão eficaz do tempo significa manter esses pensamentos em primeiro plano. Sabendo que o tempo está nos passando, valorizamos mais. Cortamos aquilo que não nos ajuda a crescer e dobramos aquelas que nos fazem crescer. É assim que nos tornamos grandes gestores do tempo. Por fim, o futuro. Exílio, tortura, guerra, naufrágio. Essas palavras vêm de Sêneca. Ao insistir que focar no pior resultado possível prepara nossas mentes para o que o dia pode trazer. Não podemos gastar todo o nosso tempo nos preocupando com o futuro. Então, é claro, estaríamos negligenciando o presente, mas devemos sempre olhar para o horizonte e antecipar o que ele trará. Domine as 3 partes do tempo e, ao fazê-lo, melhoraremos drasticamente nossa capacidade de gerenciamento do tempo. Número 5. Guarde seu tempo. Sêneca disse: as pessoas são frugais, guardando seus bens pessoais, mas assim que se trata de desperdiçar tempo, elas são mais perdulárias da única coisa em que é certo ser mesquinho. Aqui neste exato momento, o tempo está passando. Não podemos correr atrás, porque ele sempre vai nos ultrapassar. Não podemos movê-lo para trás ou para frente, mais rápido do que ele já está se movendo. A quantidade de tempo que temos está completa e totalmente fora de nosso controle, mas a maneira como gastamos nosso tempo continua sendo nossa. Sêneca escreveu certa vez que não é que não tenhamos tempo suficiente, mas usamos o tempo que temos desperdiçadamente. Deixamos de tratar o tempo como algo de valor, mesmo sendo o nosso recurso mais valioso. Uma comparação interessante pode ser aqueles que gastam todo o seu dinheiro e ainda reclamam de suas dificuldades financeiras. Olhamos para essas pessoas e pensamos: que desperdício delas, mesmo que façamos exatamente a mesma coisa com o tempo. Ao tentarmos desenvolver nossas habilidades de gerenciamento de tempo, devemos ter esse exemplo em mente. Cada cronograma que fazemos, cada tática que empregamos, tudo importa. Nós, seres humanos, estamos negociando diariamente o bem mais valioso que a vida tem a oferecer. E muitos de nós estamos preocupados demais com as distrações da vida, que não conseguimos reconhecer isso até que seja tarde demais. Somos os donos de como gastamos nosso tempo. Tudo o que fazemos todos os dias é uma escolha. A verdade é que todos lutam para gerir o seu tempo e todos nós temos uma enorme responsabilidade, mas não precisamos ser escravos do estresse, da ansiedade e do despreparo. Lembre-se de implantar esses princípios estoicos. Opte pela gratificação atrasada, dedique o seu tempo às coisas que importam, faça uma pausa de vez em quando, domine as 3 partes do tempo e trate o tempo como a mercadoria final. Quanto mais estratégias experimentarmos, mais refinados serão nossos horários e mais refinada será nossa vida. Esta é a mensagem de hoje. Se fez sentido para você, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos.